E já estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta sexta-feira, vamos ver o que está acontecendo e vai acontecer aí no fim de semana com o Campeonato Brasileiro da Série A 2017. Resultados. Na última quarta-feira à noite, em São Paulo, na Arena do Corinthians, o líder Corinthians venceu o Coritiba por 3-1 e abriu novamente 10 pontos em relação ao vice-líder, o Santos. O Corinthians inaugurou o marcador com Jô ao estilo Hélio de la Penha aos 9 minutos da primeira etapa, recebeu na entrada da área e tocou com categoria na saída do goleiro. O Coritiba empatou ainda na etapa inicial aos 39 minutos após cobrança de escanteio. Henrique Almeida sozinho na pequena área cabeceou sem chances para o goleiro Cássio. Na segunda etapa apareceu o carinha do jogo, Cleison do Corinthians. Aos 33 minutos, Cleison sozinho na pequena área dominou e estufou as redes. E aos 43 minutos da etapa final, ataque do Timão, Rodriguinho chutou de fora da área, a bola bateu na trave e no rebote, Cleison, o carinha do jogo, só empurrou para o fundo do gol. Resultados. Ainda na última quarta-feira à noite, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no estádio Independência, o Atlético Mineiro venceu o São Paulo por 1-0 e o tricolor paulista voltou à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. O Atlético Mineiro marcou 2 gols, um em cada tempo, mas só um valeu. Na primeira etapa, aos 16 minutos após cruzamento na área, Felipe Santana desviou e o goleiro Sidão defendeu. A bola entrou, mas a arbitragem não deu o gol. No início da segunda etapa, Valdívia recebeu dentro da área e Bruno Alves empurrou o atacante, o árbitro marcou penalidade. Na cobrança, Fábio Santos bateu firme e garantiu a vitória do Galo Mineiro. Resultados. Ontem à tarde, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, no duelo de paulistas pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A, Ponte Preta e Santos empataram em 1-1 e os dois estacionaram na tabela. A Ponte Preta saiu na frente logo aos 4 minutos de partida. Após cobrança de falta, confusão na área santista, o goleiro Vanderlei espalmou e a bola sobrou para Arnaldo, que mandou para o fundo das redes. E ainda na primeira etapa, o Santos arrancou o empate. Bruno Henrique cruzou e Ricardo Oliveira cabeceou para o gol. Resultados. E também ontem à noite em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, o Palmeiras abriu 2 gols, deu mole e deixou o Bahia empatar em 2-2. Logo aos 2 minutos de partida, o Palmeiras inaugurou o placar. Daverson cruzou, Moisés desviou e William marcou de joelho para o fundo das redes. Aos 39 minutos da primeira etapa, o Palmeiras ampliou. Daverson cruzou, Tietê ajeitou de peito, William pegou mascado e na sobra Bruno Henrique chutou para marcar um belo gol. Ainda na etapa inicial, já nos acréscimos, o Bahia descontou com Edgar Júnior de cabeça. E na etapa final, aos 42 minutos, o Bahia arrancou o empate. Roger Guedes atropelou o colombiano Mendonça dentro da área e o árbitro assinalou penalidade máxima. Na cobrança, Edgar Júnior bateu firme no canto do goleiro Fernando Praz, que não alcançou a bola. Resultados. Nos outros resultados, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A, na última quarta-feira à noite em Curitiba, no Paraná, na Arena da Baixada, em jogo agitado, o Charás Atlético Paranaense e Atlético Goianiense empataram em 2-2. Os gols do Atlético Goianiense foram marcados por Luiz Fernando aos 24 minutos da primeira etapa e Walter aos 37 minutos da segunda etapa. Já os gols do Atlético Paranaense foram de cabeça, marcados todos na etapa inicial por Guilherme aos 31 minutos e depois Lúcio Gonzalez aos 41 minutos.
No Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão, o Botafogo venceu de virada a Chapecoense por 2-1, com todos os gols de cabeça e na etapa final. O gol da Chapecoense foi de Apodi aos 14 minutos e os gols do Botafogo foram marcados por Brenner aos 20 minutos e Vinícius Tanque nos acréscimos da etapa final. Em Porto Alegre, capital gaúcha, na Arena do Grêmio, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 1-0, ultrapassou o rival e pulou para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A, com gol de Rafael Sobis aos 23 minutos da etapa final. Em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio da Ressacada, o Vasco da Gama venceu o Avaí por 2-1. Os gols do Vasco foram marcados na primeira etapa por Wagner logo aos 2 minutos de partida e André Rios aos 23 minutos. E o Avaí fez o seu gol de honra com Betão aos 16 minutos da etapa final. Ontem à tarde, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, ou no clássico carioca entre Flamengo e Fluminense, tudo acabou empatado em 1-1, só com gols de flamenguistas na etapa final. Aos 7 minutos, o Fluminense saiu na frente com Pará, que marcou o gol contra. E aos 23 minutos, o Flamengo empatou com Hever de cabeça. E também ontem à tarde, em Salvador, na Bahia, no estádio do Barradão, o Sport venceu o Vitória por 2-1. Os gols do Sport foram marcados por Diego Souza de falta aos 45 minutos da primeira etapa e Lênis aos 20 minutos da segunda etapa. E o Vitória fez o seu gol de honra com Trellis aos 38 minutos da etapa final. Classificação. A classificação momentânea da Série A, o líder é o Corinthians, 58 pontos, em segundo vem o Santos, 48, terceiro é o Cruzeiro, 47, quarto é o Grêmio, 46, quinto é o Palmeiras, 44, sexto o Botafogo do Rio com 43, sétimo o Flamengo com 40 pontos, fechando aí momentaneamente o G7. Oitavo é o Atlético Mineiro com 37, nono Vasco da Gama 36, décimo Atlético Paranaense 35, virando a página 11º Sport 33, 12º Vitória 32, 13º Chapecoense 32, 14º Bahia 32, 15º Ponte Preta 32, 16º Fluminense também 32 pontos. Já na zona do rebaixamento, 17º São Paulo 31, 18º Avaí com 30, 19º Curitiba 28, 20º Atlético Goianiense com 26 pontos. Resultados. Em jogo adiantado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A, no sábado passado, o Cruzeiro já venceu a Ponte Preta de Campinas por 2-1 e os dois times agora voltam só na semana que vem a focarem no Campeonato Brasileiro. Próximos jogos. Já amanhã, sábado, 14 de outubro, às 7 horas da noite, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, terá clássico carioca entre Vasco da Gama e Botafogo. E também amanhã, sábado, às 9 horas da noite, em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, o São Paulo, em busca da reabilitação para sair da zona de rebaixamento, receberá o Atlético Paranaense. Próximos jogos. Já no domingo, 15 de outubro, às 5 horas da tarde, terá 4 partidas. Em Goiânia, Goiás, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, o Atlético Goianiense enfrentará o Palmeiras. No Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, o Fluminense encarará o Avaí na briga para fugir da zona de rebaixamento. Em Recife, Pernambuco, no estádio da Ilha do Retiro, o Sport receberá o Atlético Mineiro. E em Chapecó, Santa Catarina, na Arena Condá, a Chapecoense enfrentará o Flamengo. Ainda no domingo, às 7 horas da noite, mais 2 partidas. Em Curitiba, no Paraná, no estádio do Couto Pereira, o Coritiba encarará o Grêmio. E em Salvador, Bahia, na Arena da Fonte Nova, o Bahia receberá o líder Corinthians. Próximos jogos. E na segunda-feira, 16 de outubro, às 8 horas da noite, em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, o vice-líder Santos enfrentará o perigoso Vitória da Bahia no encerramento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A.
E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br. Clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro